conversou com Lampião e dizem que o promoveu a cargo de capitão. Pois eu sei que é Lampião e não teve a alma mesquinha, muito embora odiado pela justiça vizinha, porém tomava do rico para dar a quem não tinha. Isso aí é outra linha que você se precipita. Nasceu lá em Pernambuco que a história nos visita, mas um dia apaixonou-se lá por Maria Bonita. Olá todo mundo! Para quem vem acompanhando nossos episódios, vamos dar sequência a esse trabalho que preparamos com muito cuidado, buscando entender o fenômeno do cangaço no sertão nordestino, numa época de muitas transformações em nosso país, uma época que marcou as gerações dos nossos avós, nossos pais, e que, por mais surpreendente que seja, continua reverberando até os dias de hoje. Estamos na trilha do cangaço. Lampião, herói, bandido, Lampião merece toda essa atenção? Bom, diz uma velha máxima que circula entre os historiadores e leigos que para entender o presente, para se conhecer melhor o presente e projetar o futuro, você precisa compreender bem o passado. Eu concordo com isso. É o que estamos fazendo agora, estamos voltando no tempo. E quando a gente volta no tempo, eu sei que mexe com algumas feridas. A gente traz de volta histórias esquecidas que, ao fim e ao cabo, ajuda a entender por que somos o que somos. Ajuda a gente a ter uma noção melhor das razões do nosso subdesenvolvimento. E não me refiro só ao Nordeste, vale para o Brasil inteiro. O Nordeste talvez tenha sido o laboratório, talvez ainda seja o laboratório das transformações, das distorções de um processo de colonização que isolou o Brasil do resto do mundo por muitos anos. A República, quando nasceu em 1899, estava de costas para a realidade do interior. Até que veio a Guerra de Canudos, que um dia a gente ainda vai comentar melhor. Eu estou reunindo material para isso. A Guerra de Canudos foi um choque. Portanto, o que vale para o Nordeste nessa perspectiva vale para o Brasil. Por isso que eu sempre procuro contextualizar a história do cangaço com os acontecimentos nacionais. Uma pessoa escreveu para o nosso canal questionando por que eu relacionei o caso do fotógrafo Benjamin Abraão, aquele que filmou Lampião, com a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas. Porque tem tudo a ver. Tudo é relacionado. Uma coisa puxa a outra. Porque é tudo Brasil. Então chega de lero-lero e vamos continuar nessa persiga. Ou seja, vamos seguir o rastro de Lampião, dos grandes cangaceiros, dos homens e mulheres em armas, numa época de muita violência e de cabeças cortadas. Nesse rastro, nós vamos passar pelas secas, as grandes secas, os flagelos que criaram anjos e demônios no sertão. Chama a vinheta. De vez em quando eu esqueço, mas aqui no YouTube tem esse ritual, então lá vai. Aproveite esse momento e se ainda não se inscreveu em nosso canal, vá lá, se inscreva, aperta o sininho, não paga nada, é claro. E se está gostando, meta o dedão lá no gostei. Isso é muito importante para a inteligência artificial do YouTube avaliar nosso trabalho. E para quem não me conhece, meu nome é Bartolomeu Rodrigues e sou jornalista em Brasília. No último episódio já me apresentei e prometi não falar mais de mim. Por fim,
Críticas e sugestões, você sabe, é só escrever nos comentários ou por e-mail, que é esse aqui, ó. O inverno é quem remove a beleza da ervança, que se nota uma mudança 3 dias depois que chove. A natureza promove nos quadros verdes do chão a mais bela exposição de plantas recém-nascidas. As chuvas saram as feridas que a seca faz no sertão. Na serra a nuvem se deita, antes o relâmpago avisa. Onde o pé da gente pisa, fica uma cacimba feita. A raposa se aproveita de melancia e melão. Insetos fazem colchão, onde folhas apodrecidas. A chuva sara as feridas que a seca faz no sertão. Você pode achar curioso que um fenômeno climático tem a ver com a criminalidade, com o surgimento do cangaço, mas tem. E é assim no mundo todo. Todas as grandes guerras trazem consigo, mesmo as chamadas guerras modernas, atuais, elas trazem consigo o medo primevo que a humanidade tem da fome. Especula-se, alguns historiadores, com base em modelos por computador sobre o clima da Terra ao longo dos séculos, pois então especula-se que quando Pedro Álvares Cabral deu em terras brasileiras, veja bem, o Brasil começou no Nordeste, no sul da Bahia, que havia uma seca no interior, e ao que tudo indica, uma seca braba. O fato é que o Brasil colônia logo cedo descobriu que ultrapassada daquela faixa litorânea da exuberante floresta atlântica, o interior era bem diferente. A vegetação ia ficando rala, o regime de chuvas era diferente e em algumas partes era um clima mesmo parecido com o deserto. Mesmo assim, o bicho-homem foi entrando no sertão pelas razões que eu expliquei no episódio passado. Vilas, povoados, cidades foram nascendo, a população foi se adaptando como pôde. E daí foi surgindo um tipo de brasileiro diferente, produto do negro e do branco e do tupi e do negro. Ou seja, o sertanejo, que Euclides da Cunha resumiu nessas palavras: um desgracioso, desengonçado, torto, um Hércules quasímodo, de andar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante e sinuoso, a postura normalmente abatida, a pé, quando parado, procura logo se encostar numa parede. Caminhando, não traça uma trajetória retilínea e firme, e se para, cai logo de cócoras, em longo tempo, numa posição de equilíbrio instável. Mais de 100 anos depois do descobrimento, como registra Euclides da Cunha, citando o padre jesuíta Fernão Cardim, a população da Bahia, de toda a Bahia, era assim dividida: 2.000 brancos, 4.000 negros e 6.000 indígenas. Daí nomes de cidades que evocam até hoje suas origens. Algo muito familiar. Chega aos nossos ouvidos dando voltas na língua. Pambu, Patomé, Auá, Bendegó, Cumbé, Massacará, Cocorobó, Jeremoabo, Tragagó, Canché, Xorroxó, Quincunquá, Coxó, Centossé, Assuruá, Xique-Xique, Jequié, Sincorá, Caculé, Orobó, Mocugé. O Brasil era literalmente um vasto presídio, a terra do exílio, que reunia de heréticos a pessoas devendo a justiça.
1723 a 1727, como eu disse, ao que tudo indica, 1500, o ano do descobrimento, foi de seca. Mas essa, a de 1723, tem registro na então capitania de Pernambuco. As plantações da época foram invadidas por índios flagelados, fugindo da seca no interior. Houve imortalidade nos dois lados, os mais pobres e os escravos foram os que mais sofreram. 1776 a 1778. De novo, a seca voltou nesse ano. E os registros falam também de um surto de varíola. Varíola, naquele tempo, sem vacina, era quase que uma sentença de morte. Houve também muitas mortes de gado por falta de pasto. É dessa época também a notícia de uma primeira intervenção da corte portuguesa, distribuindo terras em beiras de rios aos flagelados. Detalhe, 1776 é também o ano da independência dos Estados Unidos. 1877 a 1879, essa foi a grande seca, a seca que ainda está na memória dos nordestinos. Só no Ceará, que naquela época tinha uma população pequena, foram mais de 500 mil mortes pela fome. A agricultura literalmente desapareceu. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Estima-se também que mais de 120 mil nordestinos fugiram para a Amazônia e cerca de 70 mil para outros estados brasileiros. Foi uma espécie de êxodo. Dom Pedro II, diz a lenda, ficou tão horrorizado que chegou a dizer que venderia até a última joia da coroa para matar a fome do povo. Diz a lenda. É lenda mesmo. 1915. A seca de 15 se celebrizou principalmente por causa do livro da escritora cearense Raquel de Queiroz, o 15. Aliás, só para constar, esse livro fez parte do meu vestibular. Eu li várias vezes, fiquei impressionado e foi uma das influências que eu tive para me tornar jornalista. Aliás, eu trago comigo aqui um exemplar muito raro dos rascunhos feitos por Raquel de Queiroz. Ela escreveu o livro à mão. Olha só. É muito interessante, a gente vê aqui as tentativas, não é erros, mas assim, parágrafos inteiros que ela anulava, cancelava, riscava, para retomar a história mais na frente. Muito interessante, ela é muito influenciada por esse período. 1932 a 1936, esse período de 4 anos, de 32 a 36, ainda é estudado, porque além de ser uma seca prolongada, ela não ficou restrita ao Nordeste. Minas Gerais e até São Paulo sofreram com a estiagem. Foi a partir daí que a seca no Nordeste passou a ser tratada pelo governo federal como um problema nacional. Meio tarde, mas antes tarde do que nunca. Talvez porque nessa época o sertão era disputado por Deus e o diabo. Foi o auge do cangaço e da figura do padre Cícero. Depois tivemos seca grande em 1958, quando entra em cena a indústria da seca, ou seja, a tragédia humana explorada para fins eleitoreiros, corrupção, o que você imaginar. E nos tempos atuais, a seca que foi de 1979 a 1985. Muitos de vocês que me assistem devem se lembrar, a televisão mostrava o tempo todo miséria, fome, lavouras perdidas, animais mortos, os saques dos flagelados nas cidades. Olha só, para todos os efeitos de medição, essa seca é considerada a maior do século XX e deixou um saldo de mortos ao longo do tempo estimado em mais de 3 milhões de pessoas, a maioria crianças vítimas da desnutrição. Agora eu queria trazer para vocês um fato que não pode ser esquecido. Olha só, a gente se emociona ainda e se impressiona com os relatos do Euclides da Cunha com os sertões. Aquela fotografia dos sobreviventes, mulheres, viúvas, na verdade, e órfãos largados no campo. É uma sombra na história da República que causa embaraço, que
causa embaraço a discussão sobre a competência e a incompetência do Exército Brasileiro nessa ocasião. Mas aquilo foi no comecinho da República. A história da seca de 1932, revisitada pelos historiadores, parece ser uma daquelas folhas coladas no livro de história. Segredos que fazem vergonha, explicam muito das nossas desigualdades, do preconceito e do racismo entranhados nas elites, e explicam bastante a violência dos despossuídos. Alguém já lhe falou sobre campos de concentração no Brasil? Sim, campos bem parecidos com aqueles que confinavam os judeus na Segunda Guerra Mundial. Você já ouviu falar do massacre do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto? Vamos abrir essa página colada aqui no livrinho da história. A ideia surgiu na seca de 1915, mas foi na seca de 32 que se espalharam pelo Ceará os campos de concentração construídos por ordem do então governador Roberto Carneiro de Mendonça, na verdade um interventor nomeado por Getúlio Vargas para atender às reclamações de uma sociedade que se sentia incomodada com a presença dos flagelados nas cidades, flagelados de cuia na mão, pedindo um de comer para não morrer de fome. Consta que foram construídos 7 campos, 2 em Fortaleza, concentrando 3.600 flagelados. Em Crato e Senador Pompeu, cada campo com 16.000 flagelados. Em Quixeramobim, com 4.500. Em Cariús, com 28.000. E Ipu, com cerca de 6.500. E olha a crueldade. Antes de entrar em massa nas cidades, os flagelados, as famílias inteiras, homens, mulheres, idosos, crianças, eles eram interceptados por agentes do governo que os levavam para os campos com as promessas de que eles iriam trabalhar, iriam receber, iriam ganhar um emprego. Na verdade, eles iam para a prisão e muitos morriam lá. A imprensa na época chamava esses campos de currais do governo. E olha só a semelhança com cenas repugnantes que a humanidade já viu. Todas as pessoas, os flagelados, tinham a cabeça raspada para não espalhar piolhos e usavam roupas feitas com sacos de farinha, quase que um uniforme. Quem tentasse fugir era detido pelos soldados que vigiavam cada campo. Segundo registros oficiais, mais de 60.000 cearenses morreram nesses campos. Os atestados de óbito que podem ser consultados hoje em dia mostram que só no campo de Ipu, a fome e doenças como cólera chegavam a matar 8 pessoas por dia. Sim, isso aconteceu no Brasil, mas não para por aí. Quando passava o período de seca e dos campos de concentração, não significava a redenção para os pobres, a miséria continuava. E num ambiente de miséria e de violência, é comum que a população volte sua atenção e siga quem está oferecendo abrigo, prosperidade. O milagreiro da vez, depois da morte do padre Cícero, era um beato negro chamado José Lourenço, que criou a comunidade religiosa do Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, no município de Crato. Não tardou, essa comunidade reuniu milhares de romeiros, virou uma cidade. E o que é impressionante, começou a produzir alimentos, a vender seus produtos, e o lucro era dividido por todos para comprar remédios e querosene, ou seja, a comunidade estava prosperando. Mas essa história de dividir o lucro com todos, isso não é comunismo? Os fazendeiros entenderam que era, a polícia também.
E o governo, mais ainda, era o Estado Novo quem mandava e não gostava dessa ideia de comunismo no sertão. O que ocorreu a seguir, aí sim, é muito sério. Não apenas a polícia, mas o exército entrou na comunidade com toda a violência. E ao contrário de Canudos, os seguidores do Beato não reagiram, mas ninguém quis saber de conversa. Olha só, até um avião foi usado para metralhar os sertanejos. E embora os registros oficiais sejam escassos, calcula-se que mais de 1.000 pessoas foram massacradas a bala e a golpes de facão. Os familiares e descendentes dos mortos jamais souberam do paradeiro dos corpos que foram enterrados em valas comuns. Já o Beato, conseguiu escapar para Exu, em Pernambuco, onde morreu aos 74 anos de idade de peste bubônica. Seu corpo foi levado por uma multidão para Juazeiro, onde foi enterrado no cemitério de Socorro. Ele e o padre Cícero, afinal de contas, eles eram muito próximos. Uma ação civil pública movida em 2009 pela organização SOS Direitos Humanos tenta uma reparação da União e do Estado do Ceará por danos morais às vítimas do crime. Aliás, crime de lesa humanidade e genocídio. A ação cobra também a entrega de documentos de identidade dos mortos, os documentos da ação militar, a localização da vala comum, a lista de todos os que participaram da ação criminosa, os exames de DNA dos restos mortais para identificação e enterro digno. Defende ainda a inclusão desse episódio nos livros de história de todo o país. Não existe documento oficial que registre o acontecimento. E olha, a ação foi arquivada e o Exército oficialmente nega o massacre. Entendendo a seca, o meio ambiente, a gente vai se aproximando dos cangaceiros. Mas antes, vamos mostrar como era o sertão dos coronéis, dos donos da terra, do gado, das pessoas. O coronel que também tinha suas guerras, ele é um elemento essencial para a gente chegar ao cangaço. Mas isso é um assunto para o próximo episódio. Me acompanhe nessa história. Sua opinião é muito importante. Dê um like dizendo que gostou do programa e se inscreva em nosso canal. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda. A pequena vai no gozo e a maior vai no borna. Se chorar por mim não fica só se eu não puder levar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda. Tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar. O fuzil de lampião tem 5 laços de fita. No lugar que ele habita não falta mulher bonita. No lugar que ele habita não falta mulher bonita. São Francisco já é meu, com nome eu vou tomar. Só não tomo Nazaré porque não posso morar. Só não tomo Nazaré porque não posso morar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda. A pequena vai no gozo e a maior vai no borna. Se chorar por mim não fica só se eu não puder levar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda. Tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar. O chapéu de lampião é bonito e enfeitado. Tem prata pra toda banda, tem ouro pra todo lado. Tem prata pra toda banda, tem ouro pra todo lado. Lampião desceu a serra, foi parar em Cajazeira, dando viva pra Dicis, cantando mulher rendeira. Dando viva pra Dicis, cantando mulher rendeira. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda. A pequena vai no gozo e